Agora você está ao vivo. Eu estou ao vivo, estamos ao vivo. E aí, galerinha, tudo beleza contigo? Como estamos nesta sexta-feira maravilhosa? Escuta o som. Sempre antes de começar, vamos escutar o som. Olha que sonsaço. Fire. Agora começa a parte boa. Yeah. Isso sim é música, hein? Pô, tô viciado nessa música aqui. Para, vai pra lá. Chega. Tem alguém ao vivo hoje? Sexta-feira não tem ninguém, né, cara? Pô, que é isso? Vamos estudar, galeritias. Instagram chama a galera. Vamos lá, vamos começar então. Encerrando aqui. Baixei a musiquinha aqui devagar para não dar o espasmo na galera, para não infartar a galera. E hoje, sexta-feira, dia Jesualdo Júnior. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite e obrigado pela companhia, meu caro. Hoje essa live é especial para você, hein, cara. Acho que você é o único aqui. Então se prepara porque a live vai ser top. Segura aí. Então hoje, sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020. Sexta-feira, 8 horas da noite, hein, galera? Pô. Sexta-feira, até dou uma olhada lá no Instagram, nos horários que tem mais de pico, assim, nos dias. E de sexta-feira, a galera some. Mas também, sexta-feira é o dia de dar uma descansada, né? Sai do expediente, vai fazer um happy hour, sai com a família para comer uma pizza, né? Então tá certo. Mas se você tá em casa, ó. Então eu estudei o dia inteiro, Daniel. Eu vou para casa. Não, então ó, você pode assistir Netflix depois. Primeiro vamos ver os temas mais cobrados em direito processual penal. Legal? Fechou. Galerites, é o seguinte então, sexta-feira a gente está na nossa segunda aula dos artigos mais cobrados do direito processual penal. A gente está falando então do CPP e paramos, deixa eu ver, onde que a gente parou aqui mesmo? Vamos ver. A gente parou, se eu não me engano, acho que na ação civil ex delicto, foi isso? Acho que foi por aí, né? Tá, beleza, a gente vai continuar daqui. Galeritia, sobre processo penal, todo mundo já está sabendo, né? Seguinte, tem o pacote anticrime, né? Então tem que ficar muito atento. Isso aqui vai despencar na prova, então tem que ficar de olho. Em tudo que tem que ficar de olho, tá? Então assim, os artigos que eu passar aqui para vocês, que de repente eles tenham sido alterados a redação, mudança de redação, alguma coisa assim, mesmo assim vocês marquem eles, tá? Porque principalmente eles vão tender a cair demais. Então se estava caindo antes de uma forma, agora com muito mais razão, depois da alteração redacional vai passar a cair muito mais. Então atenção com relação a isso. A gente vai ter uma live específica, eu vou fazer uma live específica para vocês do pacote anticrime. Específico, a gente vai tratar tintim por tintim. Aliás, eu estou escrevendo o livro já do pacote anticrime. Tá ficando, ó, show, chuchu, beleza. Vai ser e-book, vou liberar pra galera, tá? Outra informação. Então, pacote anticrime, fiquem tranquilos que eu vou orientar vocês. Vocês vão arrebentar na prova. Vocês vão arrebentar. Legal? Outra informação. Juspod, passei hoje para Juspodium lá, aprovei o conteúdo já da próxima edição do Revisaço para delegado de polícia. Eu escrevo lá no Revisaço de delegado de polícia da Juspodium, eu escrevo sobre direito empresarial. Galera, tá top esse livro assim, tá filé. Em direito empresarial é uma matéria que assusta muita gente, né? Mas é super simples, super, ultra, mega simples, tá? Modéstia à parte, lá tem um resumo de direito empresarial que vocês não encontram em nenhum lugar. Não encontra. Lá, tá demais, tá show de bola, tá sensacional, tá?
Tem outros livros que eu escrevo com o professor André Luiz Santa Cruz Ramos. Aliás, tenho acho que 2 livros que eu fiz a revisão dos livros dele na Juspodium e tal. E excelentes livros, tá? Muito, são propostas diferentes, diversas. A gente sabe, o professor André, ele é show de bola. Ele é muito bom no direito empresarial. Isso aí não, tá? Agora, você quer fazer uma revisão sobre direito empresarial, assim, de uma forma profunda, precisa, eficaz, que você vai acertar tudo, pega esse revisaço, tá? Se você quer carreiras policiais, pega esse revisaço. Já vai sair. Eu não sei se está na pré-venda já da editora Juspod, não sei, tem que dar uma olhada no site deles, tá? Mas já aprovei o conteúdo, tá? Show, nota 1000, vocês vão amar, vocês vão amar. Se eu não me engano, tá na 5ª edição já, 5ª ou 6ª, então, pô, é sucesso, né, galera? Livro é animal, top, maravilha. Então, o e-book sobre o pacote anticrime eu estou escrevendo, tá ficando lindão, maravilhoso. Estou terminando de escrever também, na verdade, de revisar, atualizar e ampliar, tá? O nosso e-book sobre ação penal, que tá fantástico esse livro. Eu vou falar para vocês, olha só os temas que a gente tem aqui, tá? Até onde eu parei revisando e ampliando. Esse e-book tá sensacional. Você vai acertar tudo de ação penal. Tudo, tudo, tudo. Tem tudo aqui. Ó, se liga só nos temas. Saca só. Então, o de inquérito policial já foi lançado, né? Então, ação penal, esse vai ser o 2º capítulo. Eu tô liberando os capítulos. Tô liberando. Tô fazendo e-books enxutos aqui pra galera buscar os temas. E ler mais rápido. Então, e-book para ler no tablet, no celular, em qualquer lugar que vocês vão poder acessar e ter um material de altíssimo nível, altíssima qualidade, assim, com tudo que é de melhor na doutrina e com tudo que é de melhor na jurisprudência. Tá, então a gente tem noções gerais nesse e-book de ação penal. Semana que vem vai estar disponível para vocês. Semana que vem, sem falta. Eu tinha prometido de inquérito policial essa semana e saiu, cumpri, tá? E mandei ele de presente para um monte de gente. Então, se quiser também de presente, manda seu e-mail para mim que eu vou mandar para você de presente, tá? Então, noções gerais, conceito, natureza jurídica, diferença de direito penal, subjetivo, objetivo, condições da ação penal. A gente trata das condições genéricas da ação penal, da possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de agir, legitimidade de ad causa, interesse de agir. A gente fala também dos substratos do interesse de agir, então do trinômio, necessidade, a gente fala da necessidade, adequação, utilidade, a gente fala da justa causa, do lastro probatório mínimo, que Denilson Feitosa escreve muito bem sobre. O que mais? Condições específicas da ação penal, condições de procedibilidade, as diferenças entre de condição de procedibilidade com condição de prosseguibilidade. Coisa que cai bastante em prova. E principalmente em prova oral, assim, o examinador ele vai aprofundar nesses temas para saber se você sabe. A parte conceitual aqui tem que estar tudo muito na ponta da língua. Nos conceitos. Maravilha? Então o que mais que a gente tem? Ó, classificação das ações penais. Aqui, Daniel, isso aqui é muito simples, isso aqui eu já sei tudo. Será? Será que você sabe da existência da ação penal pública condicionada? A ação penal pública subsidiária da pública? Então, tá aqui no livro. Show de bola? Será que você já ouviu falar da ação penal, ação de prevenção penal? Ação subsidiária, ação penal subsidiária, secundária, ação penal adesiva, coisas muito bacanas aqui, tá? Aqui caem. Aliás, hoje eu fiz uma postagem sobre a ação de prevenção penal. Que a ação de prevenção penal nada mais é do que aquela ação, então, em que o titular da ação penal, o Ministério Público, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a imposição de medida de segurança para o inimputável, do artigo 26 caput. Então, nesse tipo de ação, o que acontece? O membro do parquê, o membro do Ministério Público, não vai pedir a sentença condenatória, mas sim ele vai fazer o pedido do quê? Que o juiz profira uma sentença absolutória, só que é absolutória imprópria. Nem sabe que é absolutória imprópria, então o que o juiz faz? Ele reconhece o fato, mas aplica o quê? Medida de segurança para o inimputável. Essa é a ação de prevenção penal. Show, hein? Eu fiz uma dica aí, até com
negócio chamativo, assim, pra galera parar e ler, que é importante. Já salva, então, essa dica da ação de prevenção penal. Já apareceu em concurso público, tá? Ó, minha esposa entrou, segunda pessoa agora na live. Obrigado por fazer volume na live, isso é importante. Vem pra casa logo, que eu quero ver a Olivia, né? Vamos pedir uma pizza hoje? Pizza, hein? Hoje é dia de sexta-feira, hoje é dia de pizza, galerinha. Quem vai pedir pizza aí? Vou relaxar depois, assistir um Netflix, assistir o filme do Drácula, o seriado Drácula. No Netflix não, no Netflix. Sensacional esse seriado, hein? Sensacional. Comecem a assistir, porque assim, é top. Voltando. Então o que mais que a gente tem? A gente tem a classificação das ações penais, ação penal pública, ação penal privada, as espécies de ação penal privada. Então a gente tem ação penal pública, a gente tem ação penal pública incondicionada, ou também chamada de plena. A gente tem a ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Aqui a gente trata inclusive traz exemplos, hipóteses, tá? E a gente tem também a ação penal pública, subsidiária da pública. Duas hipóteses sensacionais, uma que se discute se ela foi recepcionada ou não, que está prevista lá na lei dos crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Isso aqui é a cerejinha do bolo para você arrebentar na sua prova. Arrebentar. Arrebentar na segunda fase, arrebentar na prova oral. Assim, o examinador vai te passar na hora, cara. Bom, e aí hoje a live a gente fala dos artigos de lei também, porque aí você arrebenta também na primeira fase. Vai passar com facilidade. O que mais que a gente tem nesse e-book, ó? Temos o conceito da chamada ação penal ex officio, também conhecido como processo judicialiforme, que não foi recepcionado pela Constituição Federal. Nós temos ação penal em diversos crimes, ação penal nos crimes contra a dignidade, ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, ação penal nos crimes contra a honra, tanto no Código Eleitoral quanto os crimes contra a honra lá no Código Penal, crimes de racismo. Cara, tá fantástico isso aqui, tá? Nos casos de delitos relacionados, envolvendo situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça, lesão corporal, tá? A gente fala também ação penal popular. O que é tal de ação penal popular? Ação de prevenção penal, que eu já dei a dica para vocês. Ação penal secundária, ação penal adesiva, que a gente traz até um posicionamento do Tourinho, Fernando Tourinho. Show de bola. O que mais? Os princípios da ação penal, tanto os princípios gerais quanto os princípios específicos, tá? O que mais? A gente trata de forma pormenorizada da representação do ofendido. Você nunca viu assim, tão detalhado. Tá demais. Eu não vou nem continuar, porque tem muito mais coisa aqui. Vocês vão... Tá excelente, vocês vão amar. Vocês vão amar demais isso aqui, tá? Bom, vamos começar então aos artigos mais cobrados do Código de Processo Penal. A live vai ficar 24 horas no Instagram, amanhã pela manhã. Eu faço a extração, encaminho lá para o nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube é Direito com Daniel Trindade também. Tem um monte de vídeo já ali. Extraio o áudio, vou encaminhar para o nosso podcast, encaminho para o Telegram, encaminho para o Facebook, vou encaminhar para o Twitter, em todos os lugares. Então, para você, estou precisando da sua ajuda também. O que precisa? Vamos difundir, galera, vamos compartilhar tudo isso. Por quê? Porque quanto mais a galera compartilha, engaja e participa, o algoritmo do Instagram ele reconhece como relevante e ele vai distribuindo para cada vez mais pessoas. Para que as pessoas, cada vez mais pessoas, tenham acesso à informação de qualidade. Tá? Então, compartilhem, galera. Vamos lá, vamos começar. Vamos voltar, então, à nossa segunda aula sobre o CPP. Os artigos de lei mais cobrados do CPP nos concursos públicos. Levamos em conta, para quem nunca ouviu minha live, a gente levou em conta 40 mil questões de concurso, mais de 160 mil assertivas de concurso. Então esse levantamento é preciso. Não tem erro, tá? Daniel, mas aqui na live você não tem artigo que você não falou e cai. Mas é claro, não tem como eu esgotar tudo aqui numa live.
Por isso que tem um produto para isso, que é o vademécum mastigado. No vademécum mastigado vocês tem ali todos os artigos que são cobrados, todos. É completo, é um vademécum normal, completo, com índice remissivo, tudo, tem tudo lá. E tem todos os artigos marcados, inclusive as expressões, os destaques nas expressões aí que são objeto de peguinha pelas bancas examinadoras, pelos examinadores. Tá sensacional, né? Então vamos lá. A gente parou então. Vamos lá. Paramos. Por que a gente parou na competência, galera? Competência pela natureza da infração. A gente parou em competência, é isso mesmo, a gente parou em competência. Eu até dei um bizu para vocês, recurso mnemônico, para vocês lembrarem quais são as competências absolutas. Lembrem da sigla MPF, tá? Um recurso mnemônico. Então, matéria, pessoa e funcional. Competência absoluta, fechou? Inderrogável, não tem prorrogação. Excelente. Então, vamos marcar. Vamos lá, eu vou falar para vocês. Artigo 69. O artigo 69, então, caiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes. Artigo 70. A competência, então, pelo lugar da infração. Lembrando que aqui a gente aplica a teoria do resultado. Então, faz uma setinha e já coloca teoria do resultado. Porque essa é a regra, tá? Essa é a regra. É claro que a gente tem os crimes à distância ou de espaço máximo, que se aplica o princípio da ubiquidade. Lá na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, a gente tem outro princípio, que é o princípio da atividade, tá? Então é diferente. Atenção, artigo 70 então, qual teoria que a gente coloca? Teoria do resultado. Lá na 9.099, teoria da atividade. Em caso de crimes à distância ou de espaço máximo, teoria da ubiquidade. Maravilha? Legal? Então, artigo 70. Olhem só quantas vezes isso aqui caiu, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. Só no Ministério Público caiu 3 vezes. Só no Ministério Público de São Paulo. Então é show, hein? Show, show. Parágrafo 1º. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Parágrafo 2º. 3 vezes. Parágrafo 3º. 3, 4, 5, 6 vezes. Artigo 71. Só na magistratura de São Paulo já caiu 2 vezes, o mesmo dispositivo. E no Ministério Público também de São Paulo caiu 3 vezes. Então, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes, tá? 12 vezes. Aqui no caso de infração continuada e permanente. E aqui aplica-se a regra aqui de competência relativa, tá? Que é pela prevenção. Maravilha. Artigo 72. Só no MP de São Paulo, 4 vezes. 4 vezes, hein, galera? Isso aqui é tranquilo também, né? Não sendo conhecido o lugar da infração, qual a competência que vai ser aplicada? Vai ser regulado pelo domicílio ou residência do réu. Então, artigo 72. Cai bastante. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º não cai tanto assim. É pouquíssimo, pouquíssimo. Tá? Então, ênfase aqui no artigo 72 e no artigo 73. O artigo 73 cai muito, muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, atenção. Fechou? Em se tratando de matéria competencial, sempre deem uma olhada no que está decidindo, então, os tribunais superiores e se tem súmula a respeito. Hoje, vocês podem ver que eu coloquei, até coloquei de propósito, em relação ao tema que a gente ia tratar hoje, que é competência. Eu coloquei um entendimento jurisprudencial, tá, que é recente, acho que 2 anos, eu acho, na questão dos crimes ambientais. Porque a regra, galera, é que os crimes ambientais, eles são o quê? De competência da Justiça Estadual, tá? Agora, se o animal silvestre ele estiver ameaçado na lista de animais ameaçados de extinção, tá? Ou se ele tiver algum tipo de proteção em tratado internacional, do qual o Brasil faça parte, seja signatário, aí sim, aí a competência será de quem? Da Justiça Federal. Fechou? Então, a dica que eu coloquei hoje aí para vocês de direito processual penal relacionado à competência nos crimes ambientais, caiu, já vi cair bastante vezes. Vai continuar caindo, vai continuar.
E assim, é uma baita de uma dica. Já salvem ela no celular de vocês para revisitá-la quantas vezes for necessário para que não errem na prova. Maravilha? É importante para concurso de carreiras policiais, delegado de polícia, magistratura, carreiras federais também é relevantíssimo, porque é matéria de competência e fala que é uma matéria de competência da Justiça Federal, naqueles casos ali, tá? E tá tudo grifadinho, perfeito, é daquele jeito que cai na prova. Fiquem tranquilos, tá? Sem surpresas. Show, hein? Que é isso? Que baita dica. Vamos lá. Então, 73 marcaram? Legal. Depois a gente já dá um pulo, tá? No 74, cai muito pouco, não vou nem passar para vocês, cai super pouco, tá? Muito pouco. Só tomem cuidado, é o seguinte, o parágrafo primeiro, ele não cai com essa redação, tá? Mas a gente sabe que aí é competência do tribunal do júri, tá? Na competência do tribunal do júri tem até uma súmula muito importante com relação ao tribunal do júri, né? Então, assim, se o tribunal do júri ele prevalece ou não sobre a competência fixada na Constituição Estadual. Atenção, hein, galera? Atenção que tem súmula a respeito. Não vou entrar nesse pormenor aqui. Por quê? Porque tem lá no vademecum de direito singular e jurisprudencial. Então vamos embora. Vamos para o próximo aqui. Tem alguém aí? Ninguém tá falando nenhum alô aí? Tem alguém vivo? Tem? Será? Seguindo. Galera, artigo 76. Caiu demais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Aqui da competência por conexão e continência. E, aliás, esse tema aqui, ele apareceu na segunda fase de, se eu não me engano, do concurso de analista do Ministério Público do Estado de São Paulo. Derrubou muita gente. Porque todo mundo chega nessa parte aqui nos livros, nos manuais e tudo, e tenta pular, porque aí trata aqui das espécies de conexão, de continência, o pessoal costuma pular. Então arrebentou muita gente. Agora, se você tem o nosso livro, chuchu beleza. Legal. Artigo 77. 76 então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, tá? O mais relevante é o inciso primeiro, é o mais relevante. Cuidado que aí são 3 regras, tá? São 3 regras, tratando de conexão intersubjetiva por reciprocidade e conexão intersubjetiva por concurso. Então é relevante. Tem a conexão também intersubjetiva por simultaneidade. Artigo 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. 10 vezes. O mais relevante de todos eles aqui é o 2. Isso, o 2. Só atenção para quando for ler esse dispositivo aqui, para fazer uma leitura atualizada. Porque aqui está tratando das hipóteses de concurso de crimes, concurso formal, também de erro na execução e resultado diverso do pretendido. Que com a reforma do Código Penal lá na década de 80 foi alterado, então. Então, como que vocês têm que ler isso aqui? Então, a competência será determinada pela continência quando? No caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos. Aí os artigos 70, 73 e 74, que são os atuais, tá? Que tratam respectivamente do quê? Do concurso formal, do erro na execução, também chamado de aberratio ictus, que é um erro de tipo acidental. Lembrando que o erro de tipo acidental, ele não exclui dolo e não isenta de culpa. E também aqui um outro exemplo de erro de tipo acidental, que é o resultado diverso do pretendido, tá? Também chamado de aberratio criminis. Show? Maravilha. Artigo 78. O 78 caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 79, 4 vezes. 80, 5 vezes. 5 vezes. Artigo 81 caiu pouco, mas cuidado, que pode aparecer de novo no Ministério Público de São Paulo. Caiu no MP já de São Paulo. Eles costumam repetir. Por incrível que pareça, eles costumam cobrar praticamente sempre os mesmos artigos também. Só que meio que tradicionalmente, assim, aqueles artigos mais cobrados tradicionalmente no estado de São Paulo. É muito interessante isso, muito interessante. Assim,
Teve prova do Ministério Público aqui no estado de São Paulo que o examinador chegou até a copiar questões que ele foi examinador, assim, muitos anos antes. Então, é relevantíssimo, é muito importante fazerem provas, tá, galera? Provas de concurso público, para saber o que vai estudar. E aqui eu já estou passando de mão beijada para vocês quais são os artigos que são mais cobrados. Eu já fiz esse levantamento para vocês, então tá entregando de show, hein? Show, show, show. Próximo artigo. O artigo 83. O artigo 83 apareceu 5 vezes. Então ele é chuchu. Beleza. Agora a gente vai dar um outro salto, tá? Agora a gente vai, olha só. Vamos ver. No título 6, das questões prejudiciais, tá? Então trata das questões de processos e incidentes. Vocês tomem muito cuidado com as exceções, tá? De coisas julgadas, suspeição, que mais? Também os incidentes, tá? De insanidade mental. Por exemplo, um incidente de insanidade mental, será que ele suspende o curso da investigação criminal, do inquérito policial? Assim como suspende o curso do processo penal? E aí, cuidado, não suspende, tá? Então, enquanto que o incidente de insanidade mental durante o processo penal ele suspende o curso do processo, também o prazo prescricional, no curso do inquérito não, no curso da investigação criminal não, tá bom? Então marquem essa dica de ouro. Então vamos lá, questões de processos e incidentes. Artigo 92, 4 vezes, pouco, mas fiquem atentos com relação a isso também, porque é um tema, galera, assim, que quando cai derruba muita gente também. Porque as diferenças entre arresto, sequestro, as medidas cautelares patrimoniais, elas são muito sutis uma da outra. Tá? Então, às vezes o examinador explora isso. Fiquem atentos, só fiquem atentos com relação a essas distinções, uma palavrinha ou outra. Lá no Vademécum Mastigado tem tudo destacado para vocês, qual é a expressão problemática, onde fica o objeto de questionamento do concurso público. No 95, 3 vezes. Eu vou partir para os que caem mais, tá? Não vou ficar... mas eu caio poucos. Artigo 96, já cai legal. Tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que ela trata, então, da arguição de suspeição. Então, ela é relevante e cai exatamente essa redação. Exatamente. E o que eles mais exploram é essa parte final do dispositivo do artigo 96, que traz uma exceção à regra. É o que eles mais exploram, tá? Depois eu vou pular também, porque não cai tanto. Caiu já alguns, mas não tanto. 107. 107 é um dispositivo bem relevante. Que é, caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, tá? É uma regra do artigo 107 que decorre do caráter inquisitório ou inquisitivo do inquérito policial. A gente sabe que o inquérito policial, uma das características do inquérito policial é a inquisitoriedade. Isso significa o quê? Que não há contraditório e ampla defesa, não há falar em contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito policial é um procedimento administrativo, não é processo. Ele não serve para imposição de sanção para ninguém, tá? Então é um procedimento administrativo presidido pelo delegado de polícia com vistas o quê? A coleta de elementos de informação para a formação da opinião do titular da ação penal. Que quem pode ser o titular da ação penal? No caso de ação penal pública, é o Ministério Público, o titular exclusivo, que decorre lá do artigo 129 da Constituição Federal. E também, no caso de ação penal privada, o quê? O ofendido. Show? Beleza. Essa regra aqui é importante principalmente para quem vai fazer prova de delegado de polícia, hein? Que é a seguinte, que não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Fechou? Então não há, possibilidade de exceção de suspeição no âmbito do inquérito policial. Maravilha? 108, caiu 3 vezes, não é tão relevante assim. 111 já é uma regra importante. E sempre cai isso aqui, a cópia do artigo, a cópia cai.
Que as exceções elas devem ser autuadas em apartado e não suspendem em regra o andamento da ação penal. Tá? Lembrando que essa regra também ela se aplica ao procedimento dos crimes dolosos contra a vida. É uma regra geral. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes caiu. Então, importantinha. Próxima. Aqui já a gente entra no capítulo de conflito de jurisdição, que é bem sossegado, né, galera? Conflito de jurisdição. Então a gente sabe que tem conflito positivo, conflito negativo. Eu não vou nem ler as hipóteses aqui, falar que se cai ou não, porque a gente sabe que quando cai conflito de competência, cai ou o conceito, o que é conflito de competência, envolve duas autoridades judiciais, que pode ser positivo ou negativo, a depender da hipótese se dois se declaram competentes ou se dois ou mais se declaram incompetentes para processamento e julgamento do feito. Agora, tem uma situação interessante, um instituto interessante. Vocês já ouviram falar do conflito virtual de jurisdição? O conflito virtual de competência? Isso aí tem lá no nosso e-book que a gente lançou de inquérito policial, que tá show. E também, quando a gente fala de conflito de competência, é importante também a gente entrar um pouquinho nos conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público. Então, cuidado, porque quando se tratar em membros do Ministério Público, a gente não vai falar em conflito de competência, porque competência a gente sabe, é o limite da jurisdição. Somente a autoridade judicial tem. O promotor de justiça tem atribuição legal, constitucional é legal, decorrente do ordenamento. Então, são atribuições. E aí, lembrando aqui de conflito de atribuição entre membros do Ministério Público, a regra de ouro, que está caindo bastante, vai continuar caindo, que é a mudança de entendimento do STF. O que o STF entendia? Quando havia conflito de atribuição entre membros do Ministério Público, por exemplo, do Estado lá de Minas Gerais, do MP estadual de Minas, e o outro conflito de atribuição com um promotor de justiça do Estado de São Paulo. O STF entendia que isso configurava verdadeiro conflito interfederativo. E a competência para dizer quem era, então, quem tinha atribuição para o caso concreto, seria o próprio Supremo Tribunal Federal. Só que esse entendimento foi revisto, foi revisado. Então, atenção, cuidado. Agora, quem que vai decidir? É o Procurador-Geral da República. Fechou? É o Procurador-Geral da República. Então, já vi aparecer demais essa decisão. Vai continuar aparecendo. Então, marquem porque é importante, tá? Beleza. Vamos, então, para as medidas assecuratórias, tá? As cautelares patrimoniais. Artigo 125, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E depois do 125, a que é mais relevante dentre todas essas aqui, que eu vou passar aqui para vocês, é o 130. O 130 caiu 6 vezes também. Tá? Então o sequestro, são os embargos no sequestro. Isso aqui é interessantíssimo, galera. Ó, tem jurisprudência no sentido de que, tá? O Ministério Público não teria legitimidade para embargar o sequestro, tá? Porque ele não consta do rol de legitimados para os embargos. Eu discordo, pessoalmente discordo, porque o promotor de justiça, ele atua assim como fiscal da ordem jurídica, né? Para promoção da própria justiça, tá? Bom, whatever. Tem decisões, então, no âmbito do Ministério Público, se cair isso numa segunda fase, se cair isso durante a prova oral, vocês têm que se posicionar de forma também a prestigiar a instituição, tá? Legal. Artigo 132, 4 vezes. 134, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Agora a gente já dá outro salto. Artigo 142, 4 vezes. Trata das hipóteses de hipoteca legal e arresto de bens móveis suscetíveis de penhora. Artigo 144, alienação antecipada de bens. Também cai bastante. Lembrando também que tem regra sobre alienação antecipada de bens, aonde? Lá na lei de lavagem de capitais. É uma lei bastante importante, bastante interessante. Cai muito lavagem de capitais. Lembrando que a lei de lavagem de capitais é uma lei de terceira geração. A anterior, antes da alteração redacional legislativa,
ela era entendida como de segunda geração. Por quê? Porque havia necessidade dos crimes antecedentes serem aqueles arrolados na própria lei, na própria legislação, tá? E hoje não mais. Hoje se fala crime antecedente infração penal. Fechou? Então, de terceira geração. Daniel, mas e quando que era de primeira geração? Primeira geração na época, quando iniciou a falar de lavagem de capitais, de branqueamento de capitais, é uma teoria que surgiu nos Estados Unidos, eles utilizavam como crime antecedente, lá começou com o tráfico de drogas. Depois foi ampliando os crimes antecedentes, até chegar na terceira geração, que os crimes antecedentes hoje a gente só fala em infração penal, tá? Termo mais genérico. E a gente substituiu então a situação em que antes da alteração legislativa, que eram os crimes antecedentes que estavam arrolados ali na lei. Show. Ó, fizemos até uma diquinha de lavagem de capitais. Top, hein? Putz, tem uma teoria, chama Teoria da Torre de Vigia. Ou Gatekeepers. Poxa, olha. Tem um artigo aqui que eu escrevi sobre Gatekeepers, Torre de Vigia, que ficou animal, ficou top. Nossa, eu preciso, se eu achar eles, eu vou disponibilizar pra galera lá no Telegram. Se eu encontrar, eu vou mandar pra vocês. Ficou animal, assim. Ficou muito, muito bom, assim, de você entender, compreender toda a sistematização da lei de lavagem de capitais. Tem tudo ali, tudo. Legal. Artigo 148... Onde a gente parou? Tá. Artigo 145 começa a tratar do incidente de falsidade. Atenção ao artigo 148. Que mais? Depois já pulando, incidente de insanidade mental do acusado. Artigo 139, cai muito. Atenção para o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Trata basicamente das regras que eu falei aqui para vocês quase no início da nossa aula. A respeito da suspensão, se ela for decretada no curso do inquérito ou no curso do processo penal, se suspende ou não. Então, atenção para isso. Artigo 149, ó, caiu quantas vezes? Olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes o caput. O parágrafo 1º, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O parágrafo 2º, 3, 4, 5, 6 vezes também. É isso aí. Façam uma... No parágrafo 2º, puxem uma flechinha e coloquem assim, olha. Suspende processo penal. E outra flechinha falando assim, ó, não suspende o inquérito policial. Maravilha? Artigo 151. Artigo 151 caiu 3 vezes. O 152, 7 vezes. Que é a superveniência de doença mental no curso do processo. O que faz e o que não faz, tá? Isso aqui, nesse artigo é o caput, 152. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, raríssimo de cair, raro. Artigo 153, caiu 4 vezes. Beleza. Lembrando que essa questão também da superveniência da doença mental, ela também está prevista lá na Lei de Execução Penal, Lei 7.210, de 84. Lá que a gente trata do procedimento, então, do processo de execução. Então já houve trânsito de julgado, começou a execução da pena. Muita atenção com essa lei, hein? Galera que vai fazer magistratura e MP, tem que ter muita atenção. Em relação às faltas graves, a gente vai ter uma live específica da Lei de Execução Penal. Eu amo a Lei de Execução Penal, ela é linda. Eu amo demais, de paixão. Pô, é muito legal, tem muita regra interessante. E ela despenca de uma forma que parece, sei lá o que. É demais. Artigo 155. Agora a gente já começa no título da prova. Acho que a gente vai parar aqui, galera. Vamos só fazer o seguinte. Vamos só chegar até já no capítulo que trata das provas em espécie. Vamos falar só um pouquinho aqui do capítulo 1º que trata das disposições gerais. Muita atenção, tá? Talvez eu até volte nesse dispositivo para falar um pouco mais para vocês na nossa próxima live. Capítulo 1º, então, da prova. Teoria geral da prova você tem que saber, galera. Você tem que saber. Isso aqui tem que estar na ponta da língua. Tá? Então, toda a parte conceitual de teoria geral da prova, ônus da prova, tem que entender, tá? Tem que entender. A parte principiológica também.
O artigo 155 é um dispositivo que cai, ele cai muito, acho que talvez um dos mais cobrados dentro do Código de Processo Penal. Para vocês terem ideia, já caiu 3 vezes na Magistratura de São Paulo, 2 vezes no MP de São Paulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. E outra coisa, eu estou falando só de prova objetiva, hein? Eu não estou nem falando de prova dissertativa como base de fundamento para a resposta, e nem tô falando de arguições relacionadas à prova oral. Aliás, eu tenho aqui um banco de dados com todas as provas orais aqui aqui do Estado de São Paulo. Tem vários, MP de São Paulo, magistratura, defensoria, show. E eu não estou nem entrando nesse grau de profundidade. É assim, só estou falando do texto de lei, das questões de primeira fase, hein? Então é muito, mas muito importante, tá? O artigo 155. Lembrando que aqui, esse artigo 155, então, ele traz qual sistema aplicável no âmbito das provas? O sistema do livre convencimento motivado. Essa é a regra no nosso processo penal. Agora, lembrando, até a gente vai falar da questão da desincompatibilização do julgado. Legal, hein? Vou falar nas próximas lives, eu vou falar para vocês sobre isso. Show. Pacote da lei anticrime também vai ficar chuchu, beleza. Então assim, ó, o artigo 155. Então, qual é o sistema adotado aqui? O sistema do livre convencimento motivado. Então o juiz, ele é livre para decidir, tá? Com base no que tiver previsto. E ele tem que motivar o seu convencimento. O porquê que ele decidiu em um determinado sentido ou em outro. É diferente. Agora só olha que legal. Enquanto a regra é o sistema do livre convencimento motivado, ou também chamado de persuasão racional, no âmbito do procedimento do tribunal do júri, se aplica o outro sistema. Se aplica o sistema da íntima convicção. Isso para prestigiar o quê? O princípio do sigilo dos votos, que está previsto que tenha assento constitucional, tá? Então ali é o princípio da íntima convicção. Por quê? Porque o jurado ele não precisa motivar o seu convencimento. Aliás, o voto é secreto. Entenderam? Então ali no procedimento do tribunal do júri, no rito do júri, se aplica qual sistema? O sistema de valoração da prova. É o sistema da íntima convicção e não o sistema do livre convencimento motivado, da persuasão racional. Show, hein? Daniel, será que a gente tem um sistema tarifário de provas? Tem alguns autores que defendem que o parágrafo único é um exemplo de sistema tarifário de provas, de valoração da prova, tá? De aferição do valor probatório. Então, assim, a prova com relação ao estado das pessoas se aplicaria, então, o sistema tarifário de provas. Um outro exemplo de aplicação do sistema tarifário de provas, que muitos entendem, que é o seguinte: na prova, no exame de corpo de delito, nos crimes que deixam vestígios, também chamados de delitos não transeuntes, o que acontece? A valoração da prova, então, seguiria também um sistema tarifário, tá? É a doutrina que se posiciona num sentido ou em outro. Maravilha? Então, regra: sistema do livre convencimento motivado. Exceção: tribunal do júri, íntima convicção. Outra exceção: sistema tarifário, prova quanto ao estado das pessoas e também exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Show? Top. Maravilha. Outra coisa aqui, que é muito explorado, que o juiz, será que o juiz pode fundamentar uma condenação com base nos elementos de informação colhidos durante a fase do inquérito policial? Ele pode, desde que ele faça o cotejo com o elemento probatório que seja colhido durante a fase do processo penal. Legal? Agora, o que ele não pode fazer, o juiz, é condenar com base exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase do inquérito. Isso ele não pode fazer. Por isso, presta vedação. Legal? Maravilha? Até porque elemento de informação é diferente de prova, né? A gente viu em uma das nossas lives. Elemento de informação não é colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Maravilha? Lembrando só dessa parte final das provas antecipadas, não repetíveis, tá? As cautelares. Que também é uma exceção que o juiz vai poder fazer a valoração, tá? E vai poder condenar com base nelas. Atenção com relação a isso. Eu falei na nossa última live. Falei inclusive do posicionamento do Norberto Avena.
Foi meu professor lá no Rio Grande do Sul. Cara sensacional, né? Sensacional. O livro dele é fantástico, cara. Fantástico. Adoro, adoro. Outro professor que é excelente, professor Pietro, lá do Rio Grande do Sul. Putz. O que mais? O professor André Davi Costa Silva. Fantástico. Um colega que foi meu colega de profissão também, o Thiago Albeche. Cara, fantástico. Eu também tenho... O Albeche é fantástico. Quem estiverem me seguindo, ó, encontrem o perfil dele, Thiago Albeche. É delegado, era no Rio Grande do Sul. Meu colega lá, que foi lá. A gente passou no mesmo concurso juntos. Sensacional, ele entende demais, tá? Sigam ele, se vocês querem se aprofundar em processo penal. Artigo 156, trata do ônus da prova. Caiu muito também, caiu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, tá? Todos os dispositivos aqui, de novo, eu tô avisando vocês, todos os dispositivos que eu tô passando para vocês, façam o cotejo se houve alteração com o pacote da lei anticrime, porque fazendo esse cotejo, se caiu aqui antes da alteração de redação, vai cair com muito mais força agora. Então façam esse cotejo, maravilha? Artigo 157, da inadmissibilidade das provas ilícitas. Lembrando que a doutrina faz uma distinção entre prova ilegítima e prova ilícita, tá? Tem no e-book também, que a gente tem no nosso e-book, sobre teoria geral de provas. Tem tudo isso aqui, tudo. Teoria do fruto da árvore envenenada, inclusive o precedente judicial americano, tem tudo que vocês pensarem. Nossa, dá pra assim, arrebentar a boca do balão. Artigo 157, marquem que cai bastante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vezes. Parágrafo 1º, cai demais, galera, 15 vezes, tá? É inadmissibilidade, então, das provas derivadas das ilícitas. Isso por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Parágrafo 2º, cai razoavelmente bem, que trata da fonte independente. Mas atenção, isso aqui, como que costuma cair em prova? Várias vezes eu vi cair. O examinador coloca o seguinte, coloca, olha, houve um erro técnico aqui por parte do legislador, por quê? Porque onde ele quis conceituar a fonte independente, na realidade ele conceitou o quê? Descoberta inevitável. E são mitigações, então, à teoria do fruto da árvore envenenada, tá? da prova ilícita por derivação. Eles exploram isso na prova. E o parágrafo 3º também, tá? Que o Renato brasileiro fala muito bem disso, a exclusionary rule, que é o direito de desentranhamento dos autos, tá? Não vou falar de desincompatibilização do julgado, do juiz que teve contato com a prova ilícita, se ele pode ou não julgar. A gente vai falar isso em aulas específicas, tá? Inclusive, na aula específica de pacote da lei anticrime, a gente vai falar sobre o juiz das garantias. Eu tô até evitando de meter o pau no STF, sério, em razão da suspensão. A gente sabe, a gente está acompanhando isso aí. Ó, o Lenny Streck escreveu um artigo fantástico sobre inconstitucionalidade. Porque realmente, parece, o que está aparecendo no STF? Os caras, assim, eles decidem fazer uma coisa e eles inventam argumento jurídico porque eles querem. Sacaram? Então, é absurdo isso que está acontecendo no STF. Porra, onde está a separação de poderes, galera? Entendeu? Não existe isso, não existe. A lei foi aprovada pelo Congresso. Então, ó, por favor, né, STF, vai chegar um momento, eu vou falar sobre desincompatibilização de julgado. Eu evito também de ficar entrando muito nesses pormenores aqui para não inflamar mais, assim, porque não precisa, mas a gente vai falar sobre desincompatibilização do julgado, a gente vai falar sobre juízo de garantias, tudo. Fiquem tranquilos. Então vamos marcar aqui. As provas em espécie a gente vai tratar na próxima live. A nossa próxima live de Direito Processual Penal vai ser na sexta-feira que vem. Segunda-feira a gente vai ter lives de Direito Constitucional.
os artigos mais cobrados na Constituição Federal. Terça-feira a gente inicia o Código Civil. Quarta-feira, Direito Penal, de novo, Código Penal. Na quinta-feira, Código de Processo Civil. E na sexta-feira, o Código de Processo Penal. Quando a gente encerrar as matérias básicas, a gente vai entrar em outras matérias. A gente vai falar de direito ambiental, a gente vai falar de direito eleitoral, direito econômico, direito financeiro. A gente vai falar de tudo. Inclusive de direito internacional, público e privado. A gente vai entrar em tratados, nas convenções, o que mais cai e não. Fechou? Meu compromisso com você. Então, muito obrigado pela paciência. Deixa eu ver, poxa, quase 1 hora de live, tá top. Legal. Eu achei que ia fazer 15 minutinhos só. Eu tô morrendo de fome. Então, ó, muito obrigado pela companhia de vocês. Bom final de semana, bom descanso. Assistam, ó, recomendação. Netflix, tá passando Drácula, show. Tá, animal. Assiste o primeiro capítulo, você vai arrepiar, cara. Vai arrepiar. Van Helsing, tem uma Van Helsing ali. É uma freira, amigão. A mulher é top. E eu acho que ela vai começar a matar os vampiros. Então vai ficar assim, ó. Cara, é animal. Gostei demais. Gostei demais. Claro, o que eu mais amo o seriado é o Vikings. Não tem seriado melhor do que esse, pra mim. Tá no Netflix. Bom, Drácula é top. Então uma boa recomendação para o dia de hoje. Só assiste depois de comer. Tá? Não come assistindo, porque é complicado. E é isso. Boa sexta-feira, galera. Bom descanso. Um bom sábado de descanso para vocês aí com a família. Curtam bastante a família. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração, tá bom? Beijo. Fui. Tchau, tchau. Até semana que vem.